boa noite. Estamos aqui mais uma vez para deixar uma mensagenzinha da parte do Senhor, né? Queria fazer uma oraçãozinha rápida. Hoje nós vamos falar sobre, em Gênesis 3, a queda do homem. A gente está fazendo um estudo sobre o livro de Gênesis. A gente vai deixar algumas mensagens a partir de Gênesis. Deixa o seu joinha, compartilhe com quem você quer que conheça a palavra de Deus. Compartilhe com o máximo de pessoas e não esqueça de dar seu joinha. Quando você dá o seu joinha, outras pessoas vão receber essa mensagem, ok? Pai, nós te agradecemos, te damos graças pelo dia de hoje, te damos graças por esta palavra, que o Senhor traga o entendimento para nós, Pai, e que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor desvie em nós, cada um, a mim e a todos os que estão me assistindo nesta hora, que o Senhor nos desvie de todo o caminho do mal, Pai. Dai-nos resistência e força para resistir todo tipo de tentação, Senhor, que porventura vier para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Lança fora do nosso arraial toda pedra de tropeço, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Gênesis 3 tem como título a queda do homem e diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, nós vamos ver aqui que o diabo, ele entra na serpente porque ele não tem corpo, ele precisaria de um corpo. Então ele entra na serpente, a serpente era um animal diferente, era um animal ereto, era um animal que possivelmente era bonito, né? E ele começa, ele fala para a mulher, mas a mulher deixa. A mulher dá o que entender do que Deus disse e começa a conversar. A gente não deve dar espaço para conversas com o diabo, para conversas para o maligno, para conversas de coisas que vêm da parte do diabo. Então aquilo que vem da parte do diabo, a gente não tem que dar conversa. Se Eva tivesse falado apenas uma palavra, saia, a serpente teria saído. Mas ela não usou a autoridade que ela tinha, ela não usou. Naquele momento ela não usou a autoridade dela para mandar a serpente sair. Ela simplesmente deu vazão para conversas com a serpente. E no 4 a gente vai ouvir: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É interessante isso aqui, porque a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você conhece o bem, você se enche do bem, do conhecimento do bem, você se alimenta das coisas boas. Nós não temos que nos alimentar daquilo que o diabo fez. Nós não temos que ficar conhecendo de violência, nós não temos que saber de estupro, nós não temos que saber de morte, nós não temos que saber das obras do diabo. Porque a árvore foi do conhecimento do bem e do mal. O bem eles conheciam, mas eles não conheciam, era o mal. Então, quando eles passam a conhecer o bem e o mal, saber a diferença, saber que existe o bem e que existe o mal, a partir do momento que eles passaram a conhecer, isso foi a queda. Essa foi a queda. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nós nos enchemos das coisas de Deus, nós nos alimentamos, o nosso espírito fica fortalecido em Deus. Por outro lado, quando a gente conhece, quando a gente participa das obras do mal, do que o diabo faz, mesmo se a gente não participa, mas se a gente só em conhecer, aquilo nos contamina. Por isso, muitas vezes, as pessoas começam a assistir novela com violência, os jornais sangrentos, né? Tudo com obra do diabo. É assassinato, é estupro, todas essas coisas que vêm, que a gente sabe que é obra do diabo e que a gente passa a conhecer, nós passamos a ter uma outra atmosfera, nosso dia passa a ser diferente, porque aquilo de alguma maneira nos afeta. Aquilo de alguma maneira vai nos afetar. A gente não vai. É por isso que muitas pessoas vivem depressão, muitas pessoas vivem entristecidas, muitas pessoas vivem derrotadas, muitas pessoas não sabem por quê. Por quê? Porque você está deixando que demônios entrem através dos seus olhos. Você está se alimentando das coisas que você não devia se alimentar. Por outro lado, quando a gente escuta a palavra de Deus, por outro lado, quando a gente lê a Bíblia, a gente se sente o quê? Fortalecido, animado, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de convicção.
E a gente tá ali, ó, cheio de Deus, cheio do poder de Deus, sabendo das coisas de Deus, sabendo das coisas que Deus faz. Por que você acha que o inimigo tem tanto interesse em novelas malignas que só contam as histórias do inferno? Por que você acha que o inferno tem tanto interesse em propagar o que ele faz? Porque o único que tem interesse nisso é ele mesmo. Entende? Então aqui no 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Não precisou nem o diabo oferecer para Adão. Eva já ofereceu, já fez o papel que o diabo ia fazer, né? Eva já fez ali o papel, já ofereceu, já deu e ele já comeu. Já livrou ali o serviço do diabo. Entende? Ela olhou, viu que era boa. Às vezes as pessoas veem algumas coisas e falam, ai, é bom aos olhos. Não, isso parece tanto de Deus, isso tem tanto. E às vezes não é. Por isso que tudo nós devemos dizer, Senhor, é da tua vontade, vem de ti, não vem de ti. A gente precisa ter esse discernimento em tudo. O Senhor diz, foge de toda a aparência do mal. Tem coisas que já vêm com a aparência do mal, mas tem coisas que parecem anjo de luz, né? Parece que é luz e é treva. Parece que é bom e é ruim. Entende? Parece, só parece, mas não é. Então ele diz no 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, esconderam. Bom, depois que eles comem, eles desobedecem, eles caem. Eles percebem que eles estão nus. Aí entrou a vergonha, aí entrou a culpa, entrou tudo. Entrou a dor, entrou o pecado, entrou o distanciamento de Deus. Entrou agora o abismo entre o homem e Deus. Quando Deus vem falar com Adão e Eva, ele se esconde de trás das árvores. Sabe o que o pecado faz? O pior mal, o mal mais tenebroso que o pecado faz é porque a gente foge de Deus quando peca nisso. A gente simplesmente não tem mais o desejo pelas coisas de Deus. O pecado faz a gente ter vergonha. O pecado faz a gente distanciar de Deus. O pecado faz com a gente queira esconder de Deus. Às vezes, quando as pessoas estão em queda, eles não querem ir à igreja, eles não querem mais orar, eles não querem mais ler a Bíblia, porque o confronto traz cura. Mas aí vem a vergonha e a pessoa não quer ser confrontada. A pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, porque ela está em pecado. O pecador, ele não quer ouvir a palavra de Deus, ele quer se distanciar, ele quer distância da igreja, ele quer distância da Bíblia. Por mais que você fala, ele não acredita, ele não consegue ter acesso, ele não consegue deixar o coração abrir. Enquanto ele não se abre para Deus, enquanto ele não deixa Deus tratar ele fica o quê? Se escondendo de Deus. O pecado tem esse poder de fazer com que a gente se envergonhe e se esconda de Deus. Esse é o pior trauma, né? O que a queda nos trouxe de mais tenebroso foi isso. Essa vergonha, uma vergonha não para a glória, mas uma vergonha que nos faz esconder de Deus. Então Adão e Eva, eles se escondem de Deus atrás das árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Estava nu. Sai a nudez do homem. Entra, né? Entra a nudez do homem. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Estavas nu. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Culpando. Chega a dizer que a culpa era de Deus. A mulher que tu me deste, Senhor, né? Talvez ela veio com defeito, talvez ela... Só que Adão estava lá na hora que a serpente ofereceu. Ele viu toda a conversa de Eva com Adão. Da serpente com Eva. Ele viu, mas ele não fez nada. Ele não usou a sua autoridade. Ele não usou, como Eva também não usou da sua autoridade. Bastava dizer sai, ela teria saído. Mas eles não usaram. Eles não usaram a serpente astuta e eles caíram nas ciladas do inimigo.
E depois, quando Deus vem confrontar com eles, nenhum assumiram as suas responsabilidades. O maior erro nosso é quando nós não assumimos a nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente coloca a culpa no governo por conta da nossa situação. A culpa é do governo, a culpa é dos meus pais, a culpa é de fulano. Nunca é nossa culpa. A partir do momento que a gente começa a dizer, não, a culpa é minha, eu me responsabilizo por isso, é quando realmente entra cura e entra mudança para nossas vidas. Mas enquanto a gente estiver colocando a culpa para um, a culpa para o outro, não é a culpa é de todo mundo menos a nossa. Não, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. A culpa é somente minha, a decisão foi minha, uma escolha foi minha, foi eu que fiz. É assim que nós devemos nos comportar. E diante de Deus também, diante do pecado também. Senhor, a culpa foi minha, foi eu que errei. O diabo pode seduzir o homem, o diabo pode induzir o homem, mas o pecado quem comete é o homem. Quando ele induz ela a comer do fruto, mas quem pegou o fruto e quem comeu foi ela. Quem ofereceu a Adão foi ela. Quem comeu, Adão comeu, ele comeu do fruto, entende? Então, somos nós os responsáveis pelas nossas ações. E nós temos que ter esse discernimento e essa decência de dizer, não, fui eu. O erro é meu, foi eu. E assumir as suas próprias responsabilidades. O que aconteceu é que Adão não assumiu sua própria responsabilidade, nem Eva. Na vida está cheio de gente que não assume as suas responsabilidades. E por isso joga a responsabilidade para um, joga a responsabilidade para outro. E também a sua vida continua a mesma, porque você não muda, porque você não toma um rumo, porque você não toma as rédeas e diz, não, a culpa é minha, foi eu que fiz, eu que estou errado e eu que preciso de mudança. Decisão. Às vezes as pessoas precisam se decidir, né? Decidir que você é quem dirige a sua vida. É você que toma as decisões da tua vida, para que rumo vai levar. É você que conduz a tua vida. Você é sujeito ou você é só um objeto nessa sua vida? Se você é um objeto, todo mundo tá te carregando, te levando, te induzindo, né? Os amigos, é não sei quem, a namorada, é fulano, é ciclano, é beltrano. Não sou eu. Mas se você é o sujeito da tua vida, você tem que saber que é você que manda na tua vida, é você que sabe o que entra e o que sai de tua vida, para quem vai entrar e quem vai sair na tua vida. A porta da tua vida, quem tem a chave é você. É por isso que Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se abrir eu entrarei e cearei convosco, mas se tu não abrir, Deus não vai entrar. Então lá no 11, perguntou, quem te fez saber? No 12, então disse o homem, a mulher que me deste. O 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Caiu, né? 14, então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Então ela muda, ela era ereta, passa a ser um animal rastejante, inimiga do homem, inimiga da mulher. Ele diz que nós guerrearemos contra a serpente. Né? A gente detesta a serpente. A serpente é uma figura de linguagem para demônios, para o inferno. Mas lá na frente, Deus mostra a serpente, no Apocalipse, Deus mostra a serpente como que? Satanás, o diabo. Satanás e diabo. A serpente, a antiga serpente, a velha serpente, que continua carregando, que continua passando a tua cauda e levando pessoas. Continua rastejando e levando pessoas, passando a tua cauda e fazendo pessoas cair até hoje. Então, o Senhor Deus disse à serpente que ela seria maldita, rastejaria e comeria pó todos os dias de tua vida. Mas o Senhor disse também, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te governará. Então o Senhor, foi nesta hora que Deus coloca hoje nós temos, as mulheres têm TPM, né? Nos problemas de menstruação, de TPM, de dores de parto. Então tudo isso veio, né? Veio dessa queda. Isso trouxe a queda. A queda trouxe tudo isso. E o homem, a terra não tinha espinho, a terra não tinha ervas daninhas, a terra não tinha nada disso.
mas ela passa a produzir ervas daninhas, ela passa a produzir espinhos. E aí Deus fala que o homem terá mais trabalho, o trabalho dele será maior, e ele comerá daquilo que ele plantar, daquilo que, né? Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Diz no 19, no suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva e a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o homem Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Por quê de pele? Porque de pele, porque o Senhor diz que de sangue vamos lá no que diz a palavra de Deus em Hebreus 9, 24, se não me engano. Hebreus 9, eu tô lendo 10 aqui, mas é 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Vamos ler aqui o 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, quando Deus cobre eles ali com pelo, significa que houve derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, ali Deus já estava também sinalizando Cristo Jesus, o Cordeiro Imaculado. Já no Éden, quando ele mata um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, ele já está ali sinalizando Cristo Jesus. Já nesta hora já entra a sinalização. E aqui, como está em Hebreus 9, 22, que diz, com efeito quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificam com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Amém? Então, que nós possamos aprender com essa mensagem, que nós possamos entender que foi ali que entrou todas as dores. Existem muitas pessoas questionam Deus, eles questionam tudo, né? Questiona a pobreza, questiona a fome, questiona a violência, questiona tudo, mas eles não questionam a si próprio, as suas escolhas, os seus erros, esconder-se de Deus. As pessoas muitas vezes elas querem questionar, elas questionam tudo, mas elas não questionam a si mesmas. Elas não questionam o que elas estão vendo, o que elas estão assistindo, o que elas estão ouvindo, né? Então as pessoas não entendem isso. O que nós procurarmos, nós vamos encontrar. As pessoas estão procurando tudo, menos Deus. A partir do momento que a pessoa se propõe no seu coração encontrar Deus, ele vai achar respostas em Deus. A palavra de Deus tem resposta para todas as perguntas. Não vou dizer todas, mas tem para quase todas as nossas perguntas, tem sim. Né? Tem coisas que Deus deixou em segredo para que nós saibamos depois, mas tem resposta para praticamente tudo que nós precisamos. As respostas dos nossos questionamentos estão na palavra de Deus. Quase todas elas. Quase todas elas. Tem pessoas que preferem muito acreditar em uma grande explosão, no Big Bang. Né? Eles acreditam que tudo foi colocado ali como se a gente colocou tudo num liquidificador, como se a gente colocou ovos, leite, açúcar, manteiga, e houve uma explosão e o bolo já saiu pronto. É mais ou menos isso que eles creem. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos num Criador. O Deus Criador que nos criou e para a glória dele mesmo. Ele nos criou para que nós possamos fazer aqui e cumprir aqui os teus propósitos. Deus tem propósito para mim, propósito para você. E assim como ele chamou os patriarcas e continua chamando aqueles que ele deseja para que se cumpra os propósitos nessa terra. Entende? Deus continua chamando pessoas para que se cumpra o propósito nessa terra. E assim foi com Adão e Eva. Deus queria. O propósito de Adão e Eva era fazer multiplicar e fazer com que a terra se enchesse, mas não sem a queda. Né? O jardim foi preparado para ser um lugar maravilhoso, um lugar de comunhão com Deus, um lugar maravilhoso para o homem, um lugar de deleite, um lugar bom, um lugar satisfeito, um lugar de abundância, um lugar onde não tinha escassez, um lugar onde não tinha espinho, um lugar onde não tinha erva daninha, um lugar onde não tinha serpente, não existia o mal. Ali não existia. À medida que o homem caiu, o mal entrou.
Mas Deus não criou o homem para sofrimento. Deus criou o homem para ter comunhão com o homem, para que o homem viva um tempo bom. Mas o homem caiu. Mas mesmo depois do homem ter caído, Deus ainda assim enviou o teu filho, enviou Jesus para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ser remidos do pecado. Com a queda de Adão e Eva, todos nós caímos. Por isso a palavra de Deus diz que todos, sem exceção, nascem destituídos da glória de Deus. Mas nós, em Cristo Jesus, pelo Calvário, nós somos de novo religados a Cristo, religados aos céus, religados ao Pai, religados ao nosso Criador. Amém? Que nós possamos, ó Deus, entender essa mensagem, que nós possamos nos desviar do mal, que nós possamos assumir aquilo que é nosso, assumir o nosso papel verdadeiro, a nossa autoridade no mundo espiritual, aquela que Deus nos deu, aquela que Deus nunca tirou de nós, e assumir também os nossos erros, pedindo perdão ao Senhor e reconciliando com o Senhor todos os dias. A queda foi tenebrosa. A queda foi tenebrosa. O pecado é tenebroso. Mas Cristo Jesus nos reconcilia com o Pai de novo. Isso é a glória. Isso é o que Deus, é o Deus maravilhoso que nós temos. O homem caiu, mas Jesus nos levanta. Jesus nos dá de novo o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso não é maravilhoso? Isso é lindo. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Amém? A gente vai continuar estudando o livro de Gênesis. Vamos continuar trazendo, vamos fazer o possível para trazer pelo menos uma mensagem por dia. Tem muita coisa para a gente aprender, né? Quanto mais a gente falar, mais aprendemos. Que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. Que você possa nos abençoar e ser abençoados, né? Nos abençoar com um like, nos abençoar compartilhando. Você vai estar nos abençoando fazendo isso. E que você seja muitíssimo abençoada. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.